Deus colocou uma palavra em nosso coração. Eu tenho compartilhado com a igreja. A gente tem estado assim de uma maneira muito intensa no caminho de um discipulado mais efetivo, mais intencional. E eu tenho conversado com a igreja as minhas experiências ao ler a Bíblia. E que aos meus 74 anos e passando de 30 de ministério, eu não cheguei no ministério jovem, nem cheguei adolescente, nem nasci no ministério. É um privilégio quem nasce e cresce no ministério. Mas eu cheguei aos meus 40 anos de idade. Então eu cheguei já assim, precisando de tirar muitas cascas, não é? Muitos carrapichos. Mas Deus tem me dado a graça de quando leio a Bíblia, tenho assim pressentido o Espírito Santo me dando alguns toques assim muito especiais, de que coisa que eu havia lido antes eu não tinha observado agora nesse tempo. E eu creio que as Escrituras, a proporção que você vai convivendo com as Escrituras de uma maneira assim muito especial, e a gente tem aprendido no discipulado que existem muitas maneiras de nós lermos a Bíblia. Mas qual a maneira correta? E alguém estava dizendo lá no nosso grupo, mas não é melhor que a gente leia, mesmo que não seja da maneira errada? Claro, é melhor, mas é melhor ler da maneira certa, porque quando a gente lê, eu vi essa frase de um grande evangelista, que ele diz que a gente lê em primeiro lugar, para que a palavra seja contra a gente mesmo. E isso é muito interessante, porque a Bíblia, um dos símbolos dela é uma espada que penetra lá no fundo, e ela é apta para discernir tudo que está lá dentro. Então a palavra de Deus faz uma leitura aqui dentro de mim, não é? Então a proporção que eu vou lendo, nem todo momento que eu estou lendo eu estou prestando atenção na leitura que o Espírito está fazendo dentro do meu coração. Daí o meu compartilhamento com a igreja, eu digo, continue lendo, mesmo que você leia só para cumprir um ritual, mesmo que você leia porque você assinou lá, eu tenho que ler a Bíblia durante um ano, mesmo que você faça assim, mas, sabe, tem assim uma parada assim quando ler a Bíblia, para você ver assim as entrelinhas, não é? Eu estava visitando uma igreja, eu vou gastar um tempinho aqui no nosso início. Eu estava visitando uma igreja pequena, a gente chama de igreja pequena. Eu não sei por que a gente coloca adjetivo, né? Porque igreja é igreja, pequena, grande, todo mundo é igreja. E ao ter terminado de ler o livro de Números, onde Deus ali conversa com Moisés e dá as orientações sobre o tabernáculo, que seria um tabernáculo transitório, não é? Que seria construído, e eu estava observando as minúcias daquela construção. E em algumas frases diz assim, obra esmerada de artista. Eu gravei isso no meu coração. Eu estou lá visitando a igreja, aí o pastor estava me mostrando um lugar assim que tinha muita umidade na parede, e a gente, quando tem muita umidade, a gente vem logo, bota um revestimento, ou tem que quebrar todo ano, embolsar e pintar, porque o nosso próprio material, se tem alguém de construção civil sabe, nosso próprio material que a gente usa, ele já traz umidade, traz impureza, não é? Então daqui a pouco está tudo úmido assim. A gente mora no 17º andar num prédio, e eu vejo em alguns cantinhos da parede lá que já está assim, brocando, por causa da impureza no material. E ele falava, nossa, ficou úmido aqui, ficou ali. Eu falei, sabe, mete um piso aí. Aí ele conseguiu lá, um obreiro falou assim, só deixa eu mexer aqui, vou botar um material aqui. Ele me pegou aquela massa, eu acho que aquela massa mais resistente, como é que dá o nome? Massa vinílica. Aí ele fez um trabalho e pintou, e em cima criou assim vários criou algumas pautas assim, pendurou alguns instrumentos antigos. Eu olhei assim, nossa, que trabalho de artista. Pois é, um lugar que ficava feio com aquelas umidades, criou um ambiente bonito, não é? Aí, essas expressões que foi dado lá quando eu estava lendo Números, não é? E, sabe, prestando atenção, eu já li número muitas vezes, já li, mas não tinha prestado atenção em certos detalhes, não é? E eu creio que é importante a gente prestar atenção nos detalhes. O texto que eu quero compartilhar com você é um texto também que eu comecei a observar detalhes. Segunda Epístola de Pedro,
capítulo 1 e do verso 3 em diante. Na minha Bíblia, que é revista e atualizada, ela até coloca um texto aqui em cima dizendo: a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Não sei se a sua tem, hoje em dia tem muitas versões, não é? Diz assim, capítulo 1, verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, diz o apóstolo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, que privilégio, Senhor, poder estar aqui conhecendo mais uma igreja, Senhor, que tem as portas abertas para a salvação de almas, porque o Evangelho é para salvar almas do inferno. E aqui está uma igreja, Senhor, com as portas abertas, sendo um lugar, Senhor, de salvação, um lugar de libertação, um lugar de cura, Senhor. Que tenha o privilégio, eu, a minha esposa, meu filho, minha nora, de conhecer essa igreja, conhecer esse povo. E eu quero te pedir, Pai, que através da Tua palavra, Espírito Santo, querido amigo, és Tu responsável pelo nosso caminhar, és Tu responsável pelo nosso respirar, és Tu responsável para que a gente possa caminhar nesse mundo tão difícil, mas nesse mundo que um dia ficará para trás e nós estaremos para sempre contigo. Por isso nos ajude, para a gente, através da Tua palavra, que sejamos renovados, sejamos restaurados, venha renovar nosso ânimo e venha, Senhor, nos dar uma fé audaciosa, uma fé corajosa, para que o Espírito Santo, usando a Tua palavra, fortaleça cada um de nós, para estarmos de pé no dia que o Senhor voltar para nos buscar. Assim oramos agradecidos, Senhor, em o nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém e amém. A dinâmica da vida cristã, a vida cristã tem uma dinâmica. Talvez vivemos num tempo em que eu vi uma frase que as pessoas dizem: aceita Jesus e tudo vai se resolver. A gente sabe que aceitar Cristo é a solução para o homem pecador, mas a partir disso existe um mover do Espírito, junto com a palavra de Deus e junto com a igreja, né? A igreja que é um corpo, que a igreja que é uma família, existe um mover que não é com facilidade
que se desenvolve a vida cristã. A vida cristã, a pessoa talvez possa estar enganado em alguns momentos e achar que basta aceitar Cristo que está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, está resolvido só a questão de que ele estava morto, ele nasceu, não é? Ele estava morto, não é? Ele estava morto. Aí o único que tem autoridade para dizer para o morto para viver é Cristo. Ele recebeu essa autoridade lá na cruz. Ele pode dizer para quem está morto, viva. Mas a partir disso existe uma direção do Espírito e da palavra para que a gente se mova, para que a gente faça uma parte desta caminhada. E essa parte da caminhada vai envolver as graças cristãs, que nós acabamos de ler aqui. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro repete aqui que nós recebemos isso de maneira doadas. Nós não produzimos, nós não criamos, nós recebemos como graças a vida de Deus. Recebemos a vida de Deus, recebemos através do Espírito Santo, tudo isso de maneira doada. Nós não criamos. Ele repete esse doado 2 vezes. No capítulo 4 ele diz que foram doadas as suas preciosas e muito promessas, verso 4, para que por elas, veja que há um vínculo aqui das promessas, ele dizendo, para que por elas você seja um coparticipante da natureza divina. Será que todo cristão tem essa consciência de que ele recebe a terceira pessoa da Trindade, que é igual à primeira e que é igual à segunda? Eles são 3 pessoas iguais, com virtudes, com dons, com poder e com vida. Será que todo crente tem consciência, aquela consciência, sabe, administrada pelo Espírito Santo, de que ele nasceu da água ele nasceu da morte para a vida, e o Espírito Santo de Deus trouxe vida para ele. Por isso Jesus falou para aquele doutor da lei: se você não nascer, você não entra no reino. Você precisa nascer da morte para a vida. Você precisa ter uma mudança da água para o vinho. Mesmo que a gente não tenha essa mudança exterior tão radical assim, mas interiormente tem que ter uma predisposição. A predisposição de mudar. Porque existem coisas que existe um processo, assim como a cura de uma situação emocional, a cura de algo biológico, que é preciso tomar remedinho, fazer cirurgia. Existem coisas espiritualmente que tem um processo, tem um andar, tem uma caminhada, é preciso fazer uma caminhada. A vida espiritual é assim. Todo o contexto dos evangelhos, das epístolas, tem esse contexto de um caminhar progressivo, de um caminhar diferente. Eu não posso ficar caminhando na mesma estrada, no mesmo caminho, ou ficar indo e voltando. É uma caminhada em direção ao alto e contínua. Assim diz a palavra de Deus, nos orienta. Então o apóstolo Pedro coloca essas palavras aqui, para que por elas vos torneis coparticipantes. Você participa da natureza divina, para que seja possível você viver em novidade de vida. Senão você não vai viver em novidade de vida. E se nós não vivemos como igreja, como cristãos, como ministérios, como aqueles que querem ajudar, a gente vai viver na nossa humanidade. Na nossa humanidade, porque a nossa humanidade tem capacidades. Nós temos capacidades, nós temos virtudes. Deus nos deu inteligência. Todo ser humano é inteligente. E nessa inteligência a gente tem a capacidade de buscar conhecimento. Então Deus nos deu uma bagagem imensa. Mas quando vamos fazer a obra espiritual, a obra de Deus, vai chegar um ponto que no braço e na força das minhas habilidades não vai dar. Eu vou jogar a toalha. Eu não vou conseguir.
Não tem condição. A gente vê pessoas vão desanimando no meio do caminho por falta justamente do Espírito agindo, de colocar o Espírito em evidência, o Espírito de vida que em Cristo Jesus trouxe a vida. Está lá escrito em Romanos, o Espírito de vida que nos selou, que nos tirou o espírito de morte. Esse Espírito precisa ter vida, precisa estar em evidência na vida de cada um de nós. E aí o apóstolo Pedro, diz aqui que a gente recebe essas bênçãos, e a última frase do verso 4, ele diz: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Porque o que vai nos livrar das paixões do mundo é a presença dele em nós. Amém. A presença do Espírito é que vai trazer uma consciência de que eu preciso olhar nessa direção, como diz o provérbio, olhe diretamente diante de que as tuas pálpebras não olhem nem para a direita nem para a esquerda, e teus pés também não se desviem. Retira o teu pé do mal. Está lá o finalzinho do capítulo 4 lá, de Provérbios 4, de 23 até o 27. Então ele diz: livrando da corrupção que há no mundo. Por isso mesmo, quer dizer, por causa de tudo isso aqui, ele diz assim: reúne todo o vosso empenho, coloque a tua alma, coloque o teu espírito, coloque a tua transpiração também, porque não adianta colocar o espírito se o meu corpo ficar fora. Não deixe que o espírito vai fazer tudo. Você precisa pisar na água, você precisa mergulhar na água. Ele diz: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, concentração, corpo, alma e espírito. E ele diz: associai com a vossa fé a virtude. Veja que a fé que recebemos como uma doação, ele diz: associe com a virtude, que penso que são as nossas qualidades, que a gente adquire na proporção que vamos vivendo, e para que elas possam se transformar em obras, porque a fé, se não gera obra, ela é só emocional ou só teórica. Não, eu tenho fé, mas você não consegue atravessar a rua. Eu tenho fé, mas eu não consigo acordar às 5 da manhã. Eu tenho fé, mas eu não consigo assumir um compromisso e cumprir uma palavra. Que fé é essa? Que não consegue cumprir uma palavra, que não consegue atravessar um caminho, que não consegue ser fiel a nada. E a vida cristã, existe um tratado de fidelidade. Quando a gente recebe a Cristo, ele ampara toda a sua fidelidade na sua palavra. Ele é fiel, mesmo que você seja infiel, ele vai continuar fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas a gente precisa justamente usar essa graça, que é um dom que recebemos, a fé. Quem recebeu o dom da fé? Então, a gente precisa exercitar. A gente precisa colocar ele em exercício. E coloca onde? Na família que a gente congrega, na igreja. A gente coloca lá na nossa casa também, lá na nossa família estendida, na nossa família sanguínea, temos que colocar lá também, porque a fé precisa ser exercitada em todos os ambientes que eu frequento, lá no meu trabalho, em todos os lugares. Por isso ele diz: associe com a fé as suas virtudes, as suas qualidades, porque se as suas qualidades eram muito naturais no passado, agora as suas qualidades vão ter um impulso de qualidade, porque agora você é um crente, você agora tem o Espírito Santo de Deus, e a sua vida muda. Amém. Você agora é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem um recebimento do Espírito Santo. Você não recebe ele um dia, não, ele vem morar. Aquele tabernáculo que foi construído transitório, Jesus veio e mudou tudo isso, né? Jesus veio e evidenciou o tabernáculo, disse: vai morar nele. O Espírito Santo vem morar em cada um de nós. Por isso que a gente nasce de Deus, e quem nasce de Deus é filho de Deus. Quem pode dizer amém? Então a gente herda de Deus coisas que a gente tinha só romântico. Eu até os 40 anos eu era muito romântico.
minha esposa se apaixonou por mim, que eu pegava um violão, eu tocava uma música decorada, e ela veio descobrir agora, quase nos 50 anos, que eu enganei ela. Eu aprendi a solar uma música e ela me via só solando aquela música. Nossa, como ele toca bem, né? Com aqueles cabelos caindo na testa. E estava entrando para a vida militar, né? E um soldado, raso, mas era um soldado. Era um soldado comprometido. Você não tem um soldado que não seja comprometido. Se ele não for comprometido, ele fica pouco tempo no quartel. Mas um soldado comprometido. Então ela me conheceu nessa transição aí de parecendo até um playboyzinho, né, sem compromisso, numa transição para ser um fuzileiro, não é? Lá, o fuzileiro naval. Tem algum fuzileiro aqui? Não tem fuzileiro aqui. O que tinha era o Tadeu, né? O pastor Tadeu. Então, irmãos, sabe, a gente herda, sabe, coisas que só Deus tem, porque a gente conhece o amor de maneira muito teórica. Eu amo você, eu te amo. As canções falam de amor, mas o amor de Deus, o amor que Ele demonstrou dando o seu próprio Filho, esse amor, a gente só conhece com o Espírito Santo, só com Ele. Então a gente recebe esse amor e nos tornamos pessoas que amam. E o autor, o apóstolo João diz: aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aí Deus começa a trocar a nossa maneira de ver e viver a vida, colocando verdades em cada um de nós. E a mentira passa a não ter mais espaço na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de toda a verdade. E Ele vem morar em mim. Não é compatível, é contraditório. Um Deus de toda a verdade vem morar em mim, e eu tenho mentira na minha vida? Sabe, não se alinha, não se alinha. Esse Deus de verdade vem morar em nós. Esse Deus, sabe, que esse Deus bom, nosso Deus é um Deus de toda bondade, e Ele começa a mexer no meu coração, porque o ser humano não é bom. Quem é que o ser humano nasce bom? Ninguém nasce bom. Para algumas pessoas e para outras não. Então essa bondade vem morar em nós, sabe? Por isso que ele diz que nós somos coparticipantes da natureza divina, porque os atributos de Deus vêm morar em nós. Eu posso amar até aquele que não me ama. É fácil? Não, não é fácil. Eu vou precisar de alguma força espiritual, numa concentração, numa consciência que eu vou necessitar. Não é com facilidade que amamos o outro, não é com facilidade que a gente perdoa o outro. Somos casados há 51 anos, é fácil a gente conviver e você perdoar o outro? Às vezes a gente dá umas pernadas fora, talvez mais o homem do que a mulher, ou a mesma coisa, né? Porque todo mundo é ser humano, o homem é ser humano, a mulher é ser humano. Então o erro, as falhas, é inerente ao ser humano. E se não tem essa presença em nós, para a gente perdoar, com a ajuda de Deus, é com a ajuda de Deus, porque bispo, deixa eu sentir que devo perdoar. Você não vai sentir nunca, você não precisa sentir, você tem que ser verdadeiro. A Bíblia diz: se você não perdoar, eu também não te perdoo, está escrito lá, palavra de Deus. Então é algo que não é para sentir, a gente tem que praticar, precisando da força dele para praticar o perdão. Então tudo isso vem morar em nós. O sangue de Cristo, né, o sangue que move o corpo de Cristo, ele move não só numa parte, ele move dos pés à cabeça. O sangue de Jesus, que flui de suas mãos sobre o corpo todo, assim como aquele ramo da videira, aquele raminho que está lá naquela parábola lá de João 15, aquele ramo que precisa ficar na videira, porque se ele sair, seca. Então todas essas muito preciosas promessas veio para cada um de nós, porque nós temos Cristo. O apóstolo Paulo diz: se nós estamos unidos com Ele, nós estamos unidos com Ele em um espírito. Nossa, está querendo chover. Então, irmãos, somos
esse corpo, essa igreja, essa família, que precisamos ser interativos, precisamos ser dinâmicos, precisamos nos mover. E nesse movimento, a gente vai precisar das graças cristãs. E eu vou assim, de uma maneira bem dinâmica, eu acho esse texto aqui muito ritmado, aí eu vou compartilhar com os irmãos aqui, desde a primeira virtude até o final, assim, de maneira bem ritmada. Por isso que ele diz aqui, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Porque eu vou precisar da fé como algo impulsionador das minhas virtudes. E logo depois da virtude, ele fala da palavra do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento que deve ser buscado através da leitura, através da oração. Eu vou precisar da fé. Da fé como aquela graça que tá, sabe, aquela graça que acredita, aquela graça que não duvida, aquela graça que vai mais à frente. Eu preciso dessa fé, sabe, para eu exercitar a palavra, exercitar a oração, exercitar compartilhamento, não é? Eu vou precisar, sabe, como um primeiro degrau, associar a fé à qualidade, como um segundo, associar a minha virtude ao conhecimento. Ao conhecimento eu preciso associar o domínio próprio, que adiantará eu conhecer toda a Escritura e eu não tenho domínio próprio, que é uma espécie que está lá como um dos gomos do fruto do Espírito, né? Mas que é algo que precisa, que tem a ver com disciplina, tem a ver com autocontrole, tem a ver com disciplina, porque a disciplina, a Bíblia diz que ninguém gosta de ser disciplinado, mas a disciplina, quando provoca uma tristeza, segundo Deus, ela produz fruto pacífico, né? Está escrito lá. Mas tem a disciplina, autodisciplina, que todo crente precisa aprender a ser autodisciplinado. E ele diz aqui, associe com o conhecimento o domínio próprio, essa disciplina. O provérbio diz que é melhor uma pessoa que domina a si próprio do que quem ganha uma cidade. A importância disso, sabe? É melhor o longânimo do que aquele que, sabe? Porque não adianta a pessoa, é bom para uma coisa e na outra coisa ele se desmorona. Então a importância do conhecimento com a disciplina, e logo em seguida ele coloca o domínio próprio com a perseverança, que é a capacidade da gente continuar. A vida cristã, ela tem, sabe, tem momento de montanhas, tem momento de vales, tem momento de desertos, e a gente precisa, com a força de Deus, com a fé que acredita, a gente precisa ter continuidade naquilo que a gente faz. A gente não pode começar algo e no dia seguinte eu desisti, vou fazer outro. Conversei uma vez com um jovem que ele estava iniciando a 3ª faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Porque estava fazendo matemática, mas aí resolvi fazer geografia, agora eu vou fazer fisioterapia. Eu falei, e quantas mais você vai mudar? E há poucos dias o filho de um amigo lá que estava fazendo enfermagem, está fazendo agora fisioterapia. Eu falei, então faça mesmo, se forme, se transforme aí num fisioterapeuta, uma área tão procurada hoje no nosso meio, não é? Então é preciso, sabe, a vida cristã exige de nós luta para vencer pecados e tentações. Precisa dessa perseverança, desse domínio próprio e de perseverar, continuar, sabe? A continuidade com foco nos traz muitos benefícios. A pessoa, por não ser concentrada e não ter perseverança, ela se perde e se transforma num alvo fácil para as distrações, nesse tempo em que as distrações estão em alta. Muitos jogos, muito Netflix, muita série para maratonar, né? Tem um termo aí, né? De maratonar. Eu coloquei Netflix, né? Meu filho colocou no meu celular. Às vezes eu peço ajuda dos universitários. Eu me descobri um dia no Uber, vindo do médico, eu vendo um filme, aí o motorista falou assim, está maratonando aí, senhor? Aí eu olhei para a cara dele e disse, estou.
Tá bom. Eu falei assim, deixa eu apagar esse tal de Netflix daqui. Porque são as distrações, sabe? Que não quer dizer um pecado, mas às vezes as distrações faz com que você se deslize e perca o seu foco. Sabe, uma vida com foco é concentrar forças. Concentrar forças, sabe, naquela direção. Josué, segue direto, Josué. Nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, leia a palavra, medite nela, porque é isso aí que vai te dar sucesso para você e para o teu povo. Mas segue, não olhe para a direita. Essa é a bússola. Foco para você conquistar, e é preciso, sabe, essa perseverança. Nós precisamos dessa perseverança. E ele depois diz com a perseverança para a gente colocar a piedade, uma vida piedosa. Todo mundo sabe a palavra, né? Nossa, aquela pessoa tem uma vida piedosa. Mas será que você sabe mesmo o que é ser piedoso? O que é desenvolver piedade? Que é pegar os dons do Espírito Santo, é pegar, sabe, o fruto do Espírito Santo que veio morar em nós, junto com o Espírito Santo, e fazer dessas características elas exalarem um bom cheiro na sua vida, exalarem no seu caminhar, no seu tocar, no seu olhar, no seu sorrir. Será que a gente sabe mesmo? Não é com facilidade, irmãos. Não é com facilidade. Desenvolver hábitos piedosos não é com facilidade. É preciso que haja, sabe, uma consciência que isso é uma questão de vida ou morte espiritual. É uma questão de vida ou morte a gente desenvolver uma vida de piedade. O apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo assim: Timóteo, olha, pratique a piedade, porque os exercícios não têm muito valor não. Está lá escrito na carta. Os exercícios físicos não têm muito valor não. A gente sabe que o exercício físico tem valor. Eu não creio que o apóstolo Paulo estava dizendo para ele que ele não precisava se exercitar fisicamente, mas ele está dizendo, valorize a piedade, que é uma característica, que é algo que a gente precisa desenvolver, que é, sabe, desenvolver compaixão e misericórdia pelo outro. Num mundo tão seco, num mundo tão seco de amor, a igreja precisa desenvolver a misericórdia. E a misericórdia precisa ser desenvolvida dentro da nossa própria casa, porque um convívio familiar sem misericórdia é muito difícil, porque só tem condenação. Ó, você isso, ó, você aquilo. Não tem misericórdia, só apontar dedo, porque apontar dedo é muito fácil, principalmente um apontar para o outro, não é? E às vezes fica aquela guerra, né? Um aponta, outro aponta, e não há compaixão no convívio, seja de marido e mulher, seja de pais e filhos, seja de irmãos, seja de vizinhos, seja em qualquer setor. É preciso que haja esse desenvolvimento de piedade, que é o exercício do Espírito Santo na vida de cada um de nós, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade. A igreja que comunga, que congrega, que desenvolve trabalho junto, casais, jovens, sabe, a importância desses sentimentos fraternos. Eu nunca tive muitos amigos, aliás, a Bíblia diz que quem tem muito amigo sai perdendo, não é? Mas eu tive muitos companheiros, eu fui militar há 30 anos, tive muitos companheiros, mas amigo, eu tinha uns 2 ou 3, e por incrível, não é incrível, mas Deus providenciou, os 2 ou 3 que eram mais chegados a mim são pastores hoje, um lá no sul e outros 2 estão aqui no Rio. Todos os 2 são pastores, os 2 já eram cristãos. E se tem, quando alguém diz assim, eu vou orar por você, e se tem alguém que orava por mim, eu creio que eles oravam. Oravam porque se eles não tivessem orado, Deus não teria misericórdia de mim, porque eu os conheci, eles já eram cristãos, um era presbítero, o outro nem era presbítero, estava fazendo seminário, aí depois eles foram ordenados a pastor. Então todos eles hoje, graças a Deus, estão vivos, estão lá para testemunhar que eles oraram por mim, sabe? E porque nessa relação fraterna
não só de conhecer um ou outro, mas das famílias se conhecerem, não é? Dos filhos se conhecerem, as esposas, isso aí, sabe, esse senso de comunidade. A igreja é um senso de comunidade, esse apegar-se, esse resvalar de mãos, e é um resvalar também, irmão, de pisar no calo um do outro. Aí imagine se não tem o Espírito Santo para criar o ambiente, fazer essa ponte, esse vínculo fica muito difícil, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, e por sermos muito diferentes uns dos outros, nós somos carnais também, nós somos ser humano, e que a gente não matou essa carne ainda, a gente precisa colocá-la sob controle. Não diz assim Romanos, né? Romanos 8, se eu não me engano, 13 ou 14, diz: controle-la, mortifique. Algumas pessoas pensam que é matar. Não, matar tem que morrer mesmo, tem que enterrar. Mas é colocar sob domínio, porque tem essa guerra que a gente falou, a guerra da carne com o espírito. Então, para a gente ser fraterno e criar esse senso, a gente vai precisar de usar a fé para a gente ser fraterno, e a fraternidade desemboca no amor, que está aí no finalzinho do verso 7, né? Com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Veja que começa com a fé e termina com o amor. O apóstolo Paulo em Coríntios 13, ele termina lá, né? Fé, esperança e o amor. O maior deles é o amor, não é? Então começa com fé e culmina no amor. A maior virtude é certo o amor. E eu creio que todos nós, como famílias, igreja, como famílias, marido e mulher, pais e filhos, o amor de Deus, é Ele que vai dosar a nossa vida. E quando se trata do amor cristão, é preciso que a fé, ela seja a força que a gente recebe de graça, quando a gente olha para Cristo. Há uma carreira, não é? Proposta em Romanos 12, corramos essa carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto estivermos olhando para Ele, não vai faltar o ânimo para cada um de nós, para a gente exercitar todas essas graças. E quando é que eu observo que eu sou piedoso, ou quando eu sou... Você nem observa, é um perfume que você tira a tampa e simplesmente exala. Esse é o desejo de Deus para nós. Simplesmente tira a tampa e ele exala o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo, esse é o desejo dele para todos nós, como família, como igreja. Então a gente não pode tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo e não tirar os olhos da palavra, que certamente estão sempre nos orientando. O verso 8, a gente concluindo, diz: porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vivência cristã, praticando, sabe, certamente gerará frutos. É certeza que frutos sejam gerados. Uma igreja que caminha 5, 10, 15, até a volta de Jesus, ela vai gerar seus frutos. Ela vai gerar seus frutos, porque a palavra, o Espírito e aquele que vem morar em nós, essa é a sua função, nos motivar para que tenha uma vida de frutos que glorificam a Deus. Amém, igreja? Não é? E no verso 9 ele diz: porque aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Às vezes as pessoas esquecem, às vezes talvez está faltando a pessoa ter mais consciência cristã, está faltando orar mais, está faltando pedir conselho, não é? Por que isso não acontece comigo? Por que eu não estou conseguindo conselho? A vida cristã é uma vida de partilhamento, de convivência. É a convivência. Ninguém pode ser solitário, não dá para ser crente solitário. Igreja não pode ser solitário. Não existe cristianismo solitário. Cristianismo é um mais outro. É um mais outro. E eu creio que assim vamos caminhando. E ele termina dizendo que
se a gente praticar isso com diligência, quer dizer, com empenho, a gente vai, sabe, cada dia desenvolvendo a nossa salvação, confirmando a nossa eleição, porque vai nos evitar muitos tropeços. Mesmo assim, Jesus disse que nós teríamos lutas, nós teríamos tribulações. A vida cristã não nos exime de lutas, lutas pessoais, lutas familiares, lutas por outras pessoas. O crente, ele luta por si mesmo, por sua família e pela família espiritual. As listas da irmã Maria José são inúmeras para orar pelas madrugadas, e aí eu me assemelhando a ela, eu também tenho a minha lista particular da gente orar pelas pessoas, porque a gente não pode fechar os olhos para isso, é preciso que a gente desenvolva esta característica e esta vida do Espírito que vem morar em nós. Que Deus abençoe você, que essa palavra te motive a praticar mais, não é? E quando a gente prega, a gente não quer dizer que a pessoa não está praticando, mas quer dizer que a gente precisa praticar mais, evidenciar mais, porque na nossa vida são muitas dificuldades, os apertos hoje em dia são muito grandes. Eu vejo que em duas épocas bem próximas, fala-se muito da volta de Jesus. Na pandemia, não sei se o pastor Alexandre observou, começaram a falar muito, e hoje em dia tem podcast, live, não é? E todo mundo vê, e hoje, com a guerra lá fora, também fala-se muito da volta de Jesus, em que nós precisamos entender que em qualquer época, Ele está voltando, e só Deus sabe quando Ele vai voltar, mas quando voltar, precisamos estar de pé, e com a tocha da fé acesa, não é? Com a tocha da fé acesa, porque o mundo não tem nenhum compromisso conosco. Se o mundo puder apagar a tua tocha, ele vai apagar, e ele usa as circunstâncias. Se ele puder, ele apaga a tocha da fé da igreja, mas a igreja que está consolidada em Deus, ele não vai conseguir apagar, não vai conseguir, porque a igreja, ela tem um Senhor, ela tem um comandante, ela tem um general, que ele já está lá em glória sentado, e ele é um dos nossos intercessores. Tem o Espírito Santo aqui e tem ele lá, ele está intercedendo pela igreja, a igreja redimida, a igreja lavada, a igreja que vive tempos difíceis, mas a igreja que já foi eleita para estar com ele. Amém? Eu oro agradecido por esta oportunidade. Quero orar com você, que essa palavra te traga ânimo, te traga convicção, que te traga mais certeza ao seu coração de que esse é o caminho, de refletir nas Escrituras e contar com Ele, o Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Pai, sinto-me privilegiado por abrir um pouco o meu coração. Pastor, quando prega, ele abre o coração, não há segredos, Senhor, na vida do pastor, daquele que dirige, Senhor, porque o Espírito Santo veio habitar em nós, para nos fazer melhores, para nos fazer iguais a Cristo. Esse é o desafio dele, Senhor, de ir nos polindo a cada dia, para que a gente venha a atingir a estatura do varão perfeito, para que a gente não seja influenciado pelas culturas da época, pelas distrações da época, Senhor, que a gente não venha se distrair, mas o Espírito Santo esteja ativo em cada um de nós, trazendo ânimo, trazendo, Senhor, as suas virtudes, e que essas virtudes sejam colocadas em prática, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja que completou 15 anos, Senhor, dessa igreja que vai completar tantos anos quanto forem necessários até a tua volta.
fazendo a obra, Senhor, salvando pessoas, batizando pessoas, Senhor. Que privilégio, Senhor, a igreja batizar novos crentes, Senhor. Novos crentes que passaram, Senhor, pelo selo do Espírito Santo e vão experimentar e experienciar uma nova vida cristã. Eu oro, peço a tua bênção sobre o pastor Alexandre, Luciana, seus filhos e todos aqueles que estão com as mãos dadas com ele, Pai. Porque a igreja é assim, todos estão de mão dada com o pastor da igreja, porque, Senhor, seja na luta, seja na alegria, todos estão unidos, porque estamos aqui apenas num treinamento, porque um dia estaremos para sempre contigo. Eu oro e peço a tua bênção sobre esta igreja, e faço isso em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Aleluia!